Oi, gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do meu laboratório das mulheres multipotenciais. Eu sou a Cíntia Lee, sou a diretora criativa da marca Bistrô de Divas Ateliê. Estou aqui de frente para o computador, de frente para a minha webcam, né, do meu iPhone 15. Eu estou aqui no quarto da minha filha de estudos e estou vestindo uma blusa cor-de-rosa, de malha, estilo herring. Estou de óculos de grau. Estou com um batom rosa também e tenho cabelo comprido, sou clara, cabelos castanhos, olhos castanhos e pele bem clara. Se você ainda não me segue, por favor, navega, vai até o Instagram e digita lá Bistrô de Divas Ateliê que você vai me encontrar. Nesse encontro de hoje vai ser bem interessante, porque ontem, quem esteve aqui comigo sabe que nós falamos sobre consultoria de imagem corporativa, um tema muito bacana, ainda muito novo e que merece aí a gente falar dele em outros encontros, né? E aqui hoje eu vou continuar como uma parte também, que não deixa de ser um assunto muito vanguardista, novo, mas muito sedutor também, falar sobre Cool Hunters. Você sabe o que são os Cool Hunters? Cool, gente, vem de coisas que são legais, né? Vamos traduzir dessa maneira. E Hunters seriam os caçadores de coisas legais, de coisas novas, de coisas diferentes. E aí agregou-se o termo Cool Hunters aos profissionais que são caçadores de tendências na moda, ou até não só na moda, né? Em outros setores também, como design e por aí vai. E aí foi publicado pela escritora Marta Domingues Riezu um livro chamado Cool Hunters, Caçadores de Tendências na Moda. A editora é a Senac, de São Paulo, e foi publicado, veja bem, em 2011. Então, até 2024 já se passou mais de uma década de publicação. Ou seja, a gente vê que ainda é recente, né, o tema. Não que a profissão e a atividade não existissem antes de 2011, mas talvez não houvesse ainda essa nomenclatura, essa definição. Mas a gente pode pesquisar, né, e verificar se de fato o termo Cool Hunter é novo desde 2011 ou se já existia antes, ok? E aí, gente, uma pergunta que não quer calar e eu coloquei como tema hoje da nossa conversa, que será que hoje as emoções nesse universo tecnológico, mundo tecnológico que nós vivemos, as emoções são mais importantes que o produto físico? Será que as emoções são mais importantes que o produto físico? O que é que você pensa sobre isso? Você já tem uma opinião formada a respeito? Não. Que essa área do conhecimento, bastante nova, né, ainda, menciona os retrievers, no inglês não é bom, tá, gente? Se não for correta essa tradução, retrievers, como um dos surgimentos mais recentes do campo do marketing e da publicidade. No Cool Hunting, com ING, desembocam, além disso, outras disciplinas, segundo aqui a autora do livro. A psicologia evolutiva, as técnicas de pesquisa social, a antropologia, a sociologia e a etnografia. É um método de investigação qualitativa, não é quantitativa, que estuda o quê, gente? Os costumes, as crenças, os mitos, as genealogias e a história de determinada comunidade. Ou seja, quando você for falar, eu quero fazer uma pesquisa, você ouvir, né, uma pessoa, um cientista, um estudioso, um escritor, um jornalista falar que foi feita uma pesquisa etnográfica de determinada coisa, de determinado assunto, campo do conhecimento, então nós estamos relacionando o método de investigação qualitativa. Qualifica-se, mas não quantifica-se, correto? Não gera, aqui o objetivo principal da pesquisa não é quantificar, não é apresentar relatórios quantitativos, numéricos, com percentuais, com número de pessoas, de amostragem, não. A base da pesquisa é etnográfica, que é qualificar algo ou alguma coisa, objeto dessa investigação, né? Qual é esse ambiente, esse meio de observação? Qual é essa matéria-prima fundamental, inicial de qualquer profissional que quer caçar tendências? Ainda que ele não seja propriamente um Cool Hunter. Qual seria esse universo? Qual seria esse campo de observação? Difícil responder, mas não é. Para a gente analisar qualquer coisa, a gente tem que partir do quê? Do nosso meio, do nosso habitat, do
nosso habitat, de onde estamos, né? O que fazemos, com quem convivemos, quais são as nossas, qual é o nossa localidade, né? Tudo isso vai interferir também para a observação. Então, o elemento central de pesquisa, fundamento, a essência de uma pesquisa, de uma busca, de encontrar algo que ainda não é notável, perceptível para a maioria, é achar essa fórmula aí, né? Esse segredo e decifrar esse enigma dentro do nosso próprio cotidiano. Tá? Eu preciso ter uma sensibilidade maior, um repertório maior, uma intuição, por que não dizer assim, uma vivência um pouco maior para eu conseguir, como hunter, como profissional que caça tendências, de encontrar no meu dia a dia, por meio da observação do meu cotidiano, da minha realidade ou da realidade de determinado grupo, comunidade, localidade, nação, eu conseguir entender determinados padrões que ocorrem, ou que ocorrerão, ou que já ocorreram e ainda estão ocorrendo, ou que irão continuar a ocorrer, ou ainda não ocorreram. Capacidade, né, analítica, organizativa que ela fala, e teorizar com base numa pesquisa ativa, ou seja, eu tenho que prestar atenção, não posso intervir dentro desse meio, desse objeto, desse contexto, eu não posso intervir. E o que acontece? Mesmo eu não podendo intervir nesse contexto, eu sendo meramente espectadora, leitora, ouvinte desse conteúdo que ainda está aí, ó, subliminar às vezes, né? Impalpável, eu posso, mesmo sem intervir, contribuir com algo pessoal para esse fenômeno. Por quê? Segundo a autora, exige-se desse profissional que ele, além de não interagir, né, apenas ser reflexivo em relação àquilo que ele está a observar, ele precisa selecionar com seu olhar, perceber por meio dessa transição, dessa conexão entre o olhar, o observar e o perceber, e chegar a um ato deliberado, reflexivo, em que se seleciona uma parte da realidade observada. Hoje, no século XXI, tem essa premissa em tese de que deve-se ocorrer previamente, antes mesmo da existência física de algo, seja ainda que a informação, mas antes dela se concretizar e tomar forma, né? Seja por meio lá da tela do computador, seja na revista, no livro, enfim, no blog, seja numa conversa, no bate-papo, ela vai ter de ocorrer depois desse processo de entender um contexto, selecionar parte dele, de uma realidade a ser observada, e aí construir, captar, né, algo de valor, algo que ainda esteja um tanto nebuloso, mas ao mesmo tempo sinalizando que será algo novo, algo diferente, algo que vai engajar, algo que vai responder a uma necessidade latente da sociedade, das pessoas, da comunidade, de um setor industrial, de uma empresa, enfim. É por isso que o mundo evolui, porque existem necessidades, né? Desde os primórdios, necessidades fundamentais, básicas, né? Para saciar, para manter o ser humano, né? Vivo, né? Na face do planeta aqui, da Terra. Então, assim, nós caminhamos com base em responder sempre de maneira cada vez mais dinâmica, mais inovadora e mais veloz diante das necessidades que surgem, das demandas que surgem de quem? De quem? Do ser humano. Desse modo, viajando aqui, surge, nos últimos anos, tem havido o quê? Uma substituição paulatina da palavra, ela também fala, indo para o contexto do marketing, substituindo o marketing por branding. E aí, por que ela fala isso aqui, gente? Porque quando ela traz esse tema dos caçadores de tendência, o hunters, ela quer dizer assim, bem, você é uma ferramenta importante, você é um profissional importante para o marketing, mas não necessariamente
você pode ser chamado, ser agregado somente ao contexto marketing. Você não pode achar que fazer marketing é fazer com hunter. E aí, o que você pensa sobre isso? Fala aí pra mim. E aí ela faz esse contraponto que o marketing também agora vem sendo substituído pela brand. Para quem não sabe, o brand antigamente, quando não existia esse termo, essa nomenclatura, ele seria o quê? Ele era um ramo, digamos assim, da área do marketing, né? Ele era como na medicina. A medicina é uma ciência que envolve todo o corpo humano, né? A fisiologia, o corpo humano, porém, o corpo humano é dividido em vários órgãos, em várias partes. E para cada parte, para cada órgão, eu tenho um médico especialista para tratar daquele tipo de situação, daquele tipo de doença, daquela enfermidade, daquela disfunção. Então, o marketing ele veio também com essa segmentação, né? Visando o quê? Facilitar até mesmo os processos e também otimizar o entendimento e ter melhores resultados. E aí começou a ter especialização, setorização dentro desse ambiente todo do marketing. E aí surgiu o quê? O brand, que seria basicamente um processo de criação de uma marca, né? Construção de uma marca e de seu consequente valor no mercado. Ou seja, o profissional de branding, ele também tem que entender e muito para ele fazer essa construção apropriada, sólida, fundamentada da sua marca, de construí-la. E a gente não fala só de capital financeiro, de recursos financeiros, de lucro, não. De ter ativos que valem milhões, ativos físicos. E aí no mercado atual, saturado, hipersegmentado, ela fala, consciente da importância do seu veredito, da sua validação, da sua palavra final, é preciso averiguar regularmente as mudanças que ocorrem no ambiente e no público. Ou seja, a gente vai desembocar em outra reflexão. A reflexão aqui, olha, é profunda, gente, para chegar lá na primeira pergunta que eu fiz, que é como que se dá essa questão de hoje as emoções serem mais importantes do que o próprio produto, próprio serviço. Isso aí já é uma resposta a esse novo universo chamado aí co-hunting, né? E hoje, por que a gente precisa tanto entender o que se passa ao nosso redor, o que se passa com o nosso próximo, com o outro, com a nossa comunidade, com o nosso público, com a nossa audiência, com os nossos clientes? Por que será? Porque antigamente você empurrava as coisas, como diz, goela abaixo de acordo com seus interesses econômicos, interesses lucrativos, você como empreendedor, né? Empresário, dono aí de uma firma, né? Como falava muito antigamente, dono de um negócio, pequeno, médio, grande. E aí? Você falava assim, eu vou fazer um lote de calça jeans na cor azul, aquele azul basicão, cintura média, boca reta, né? Shape reto, e a maioria vai usar, a maioria aceita, é isso que ela quer. Se não é o que ela quer, eu vou afirmar que é o melhor produto, porque atende a todos os biotipos, e é isso. Só que hoje, como a gente sabe, o nosso público, o nosso target, o nosso consumidor, o nosso ouvinte, o nosso leitor, o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso familiar, ele não é neutro, ele não é receptivo de maneira neutra, né? Hoje talvez você tenha ainda de despertar os interesses do seu público. Vou perguntar aí pra você. Você acha que você consegue despertar o interesse hoje do seu target da mesma maneira que ocorria no século passado? Ou há uma década atrás, duas? O que você acha? Você acha que ainda precisa continuar a despertar o interesse, né, do seu público? Porém, eu digo pra você tem sim que continuar despertando, obviamente. Mas esse público, essa massa que consome aí, seu serviço, seu produto, não é neutro. Ele não é neutro. Não é um receptor neutro. Ele quer o quê?
interagir, que ele quer modificar, ele quer acrescentar, ele quer incrementar. Isso mesmo. Ele se sente nesse direito e nessa obrigação, ao mesmo tempo, de participar daquilo, fazer parte daquilo que ele consome. Se não for fazer parte, pelo menos entender, né? Se aquilo que ele consome é bom, de fato, é ruim, quais os impactos, né? Que aquele produto está gerando aí para o ambiente, questão de sustentabilidade ambiental, social, econômica, por aí vai. E outras inúmeras reflexões, né? Que ele hoje está fazendo, o seu consumidor. Diário, bordo, bordo, bordo. Diário, bordo, bordo, bordo. Diário, bordo, bordo, bordo. Diário, vem.